Muito bem, pessoal. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a etapa de divisão de circuitos. Então, primeiramente, quando a gente calculou a demanda aqui, a gente chegou aqui numa entrada de energia trifásica, certo? Então, o que que isso significa? Isso aqui significa que aqui eu vou ter na entrada três condutores de fase, né, mais um neutro. Aqui eu vou ter então um aterramento, né, na medição. E a partir daqui vai vir o que, né? Os três condutores de fase mais o neutro e a proteção. Nessa estrutura aqui, então, aqui só que em vez de duas fases e um neutro, está vindo três fases e um neutro, né? E depois do aterramento aqui, eu tenho três fases, o neutro e a proteção, certo? Então, quando eu tenho mais de uma fase aqui, na divisão dos circuitos, isso me permite eu colocar circuitos em 127 volts, né, que seria a fase neutro, e 220 volts, seria a fase-fase. Pegando aqui as tensões, né, de secundário mais os wires aqui em Porto Alegre, tá? Beleza. Como é que aqui eu separo os circuitos, né? Então, lembrando o que são os circuitos? São esses circuitos terminais que alimentam, né, uma carga, né, ou um conjunto de cargas, tá? Então, tem algumas regras aqui que foram apresentadas para vocês, tá? Quais que são essas regras aqui, tá? Então, de forma geral, separar de acordo com a função do equipamento que alimenta. Então, aqui a gente vai separar a iluminação de ponto de tomada, ok? Não deixar circuitos terminais com potências muito baixas, ou seja, abaixo de 1000 VA. Então, a gente vai analisar isso daqui, tá? E daí tem aqui algumas características que é a seguinte, ó. Os equipamentos que consomem mais de 10 amperes, que em potência, né, só fazer a conta 10 vezes 127 em 127 dá 1270 VA, ou 2200 VA em 220. Para esses circuitos aqui, eu vou ter circuitos daí, um circuito só para essa carga. Então, daí no caso ali vai ser os chuveiros, a torneira elétrica. E daí eu vou ter também circuitos específicos, né, para alguns cômodos. No caso aqui, quando eu tenho cozinhas, áreas de serviço, porque normalmente eu tenho um número maior de cargas nesses pontos aí, ok? Então, beleza. Como é que a gente vai fazer aqui a separação? Inicialmente aqui, ó, tá, a gente pode, né, ir começando digitando assim, circuitos, daí o número, o tipo, o cômodo, a potência aparente, a tensão. E daí aqui a gente foi preenchendo isso aqui durante a aula, tá? O que que a gente fez primeiro aqui, tá? A gente começou separando, né, a iluminação, tá? Em duas áreas aqui, né? Como os circuitos de alimentação normalmente eu tenho uma potência maior, em dois circuitos aqui eu já consigo ter uma potência distribuída entre eles superior a 1000 VA, tá? E outra característica aqui, a tensão do circuito de iluminação, por ser em potência menor, eu posso inicialmente considerar em 127 volts. Não que eu não possa alterar aqui, né? Eu posso ter iluminação em 220 também, tá ok? É, normalmente, né, a alimentação em 127 sai um pouquinho mais barato se eu pensar no disjuntor que eu vou utilizar ali no quadro, que a gente vai ver nas outras áreas, que é um disjuntor daí monopolar, tá? Então tá, como é que foi feita aqui a divisão da iluminação, tá? Então lembra, até a aula passada, né, vocês distribuíram os pontos de iluminação, então foi separado em dois circuitinhos aqui, ó, tá? O circuito 1, tá? Que ele corresponde ao quê? Aqui vocês já podem ver, né? Que daí aqui eu já estou dando a informação, ó. Circuito 1, tá? A potência a gente já viu anteriormente, 220 VA. E essa letrinha aqui é o que? Essa letrinha A aqui. Essa letrinha está associada ao círculo, que se vocês forem na legenda, está associado ao interruptor. Então, esse interruptor vai ligar essa lâmpada A, e o interruptor B vai ligar a lâmpada B, e assim por diante, tá ok? Então, a primeira área que a gente alocou foi essa daqui, ó, né? Eu peguei o quarto, o dormitório 1 e a suíte, os banheiros, o dormitório 2, até o dormitório 3. E a circulação também. Então, esse aqui é o circuito 1 de iluminação, certo? Então, tá. O circuito 2 de iluminação, o que que ele corresponde? A cozinha, a área de serviço, a sala e a varanda, tá? Então, está separado aqui em dois circuitos, ok?
Como é que eu calculo, então, a potência desses circuitos? Aqui, daí, o que que acontece? Vocês já têm aqui em cima na tabela de iluminação as potências, né, de cada iluminação aqui dos cômodos, que são esses valores que vocês preencheram lá, tá ok? Que nem a gente viu em vídeos passados. Então, o que eu só tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer uma soma desses valores, tá? Então, aqui eu posso fazer dessa forma que está aqui em cima, dou um igual, soma, né? E pego aqui esses valores, tá? Ou eu vou fazendo com mais, tá? Aqui eu vou até apagar e fazer novamente, ó. Apaguei aqui, então, ó, vou soma, né? Seleciono então do dormitório até o dormitório 3, aqui, cliquei aqui, Shift, clico aqui, tá? A sala está em outro, a circulação está nesse, cliquei com Ctrl agora aqui para ele pular esse elemento, com Ctrl aqui também para pegar o dormitório 2, tá? Então é isso aí, fecho o parênteses e dou um Enter aqui, tá? Então é esses elementos aqui que estão selecionados. A mesma coisa aqui eu faço para iluminação, só que eu vou selecionar o que agora, ó? Eu vou selecionar o restante, né? A sala, cozinha, área de serviço e varanda. Aqui vocês podem ver que foi feito da outra forma, né? Que foi feito através da soma, né? Do mais, né? Somando elemento a elemento, tá? Vou fazer aqui as duas formas, né? Que vocês acharem melhor. Vou dar um igual, né? E daí eu posso vir aqui, ó. Vou pegar da sala, vou dar um mais, então aqui mais cozinha, mais área de serviço, mais varanda aqui, dou um Enter. Beleza? Tenho a potência aqui. Ok, então iluminação, por que dois circuitos de iluminação só? Porque assim eu passo de 1000 e eu separo em duas áreas. Se eu fizer três circuitos aqui, talvez ficasse abaixo de 1000 VA. Não é o recomendado por nós. Beleza. Quais equipamentos, então, eu tenho potência? Lembrando que nessa tabela aqui a gente fez anteriormente, né? Então, quais equipamentos aqui, a potência, se eu olhar para 220, é maior, em 220 volts, é maior do que a corrente associada a 10 amperes. Então, mostrei antes para vocês, ó, que é uma potência maior que 2.200 VA. Então, aqui, o que que tu tem, né? Quais que são esses equipamentos acima de 2.200 VA? É a torneira, certo? E os dois chuveiros aqui, tá? Então, esses equipamentos, eles vão ficar num circuito só para eles. Então, aqui, ó, chuveiro, lá no banho suíte, no banho social, e a torneira que está lá na cozinha, com as suas respectivas potências, né? Então, tá até vinculado, eu dei um igual e cliquei aqui em cima, a mesma coisa para esse, né? Ó, dei um igual, cliquei aqui em cima, e a torneira elétrica, a mesma coisa, dei um igual e cliquei aqui em cima, tá? Porque eles são maior que 2.200 VA. Como é que eles estão em planta aqui? Tá, então, ó, chuveiros, né? Tomada a 1,80 m, circuito 13 e 4, 7.500 VA. Se vocês quiserem alterar, né? Dois cliques, aqui a potência, aqui qual que é o circuito. Beleza? Onde está a torneira elétrica? Está aqui. Circuito 5, 3.000 VA e o circuito 5, que eu já havia mencionado. Tá ok? Beleza. O que sobrou agora aqui para baixo? As tomadas, né? Então, que outra característica a mais eu tenho aqui? Menciono que nas cozinhas e na área de serviço eu tenho que ter circuitos específicos para ele. Então tá, então a gente vai fazer um circuito de tomadas para a cozinha, tá? O que que eu tenho de tomadas na cozinha? Daí aqui, o que que eu vou somar? Olha, na cozinha eu tenho a torneira elétrica já está separada, então eu tenho um micro-ondas, tá? E o que que mais eu tenho? Eu tenho aqui as tomadas de uso geral, né? Que eu posso pegar aqui o valor em potência aparente, 1.900. Então, isso que a gente já calculou antes. Soma esses dois elementos aqui e vou ter a potência do circuito da cozinha, tá? Circuito 6. Então, vocês podem vir aqui, ó, circuito 6, né? As três tomadas de 600, mais a tomada para o micro-ondas, mais uma tomada de 100 VA. Mesma coisa aqui para a área de serviço, né? Então, circuito 7, qual que é a potência da área de serviço? É a potência da máquina de lavar,
mais as tomadas de uso geral aqui da área de serviço, tudo em VA, beleza? Então aqui eu tenho, né, o circuito 7, pegando aqui as tomadas 3 de 600, a tomada para a máquina, e aqui assim eu tenho mais no cantinho uma tomada de 100 VA. Beleza? Então tá. Esses aqui estava definido então, né, pela potência e pelo tipo de cômodo, eu tinha que fazer essa separação aqui exclusiva, tá? Os outros três circuitos aqui, eu não tenho uma regra geral, tá? Eu só vou adotar potências acima de 1000 VA e vou tentar separar mais ou menos eles por região, porque eu vou lá daí na quadro de distribuição, quando eu desligo um dos disjuntores, eu sei que vai tirar a energia, né, de um conjunto de tomadas, tá? Então, aqui só uma observação. A circulação a gente tinha colocado aqui embaixo, mas eu coloquei junto à circulação com a suíte e o dormitório 1. Por quê? A tomadinha da circulação, ela tá aqui em cima, tá? Então eu coloquei ela junto com o dormitório 1 e a suíte, que eles ficam mais próximos aqui, tá? O que que eu tenho de potência, então, associado à suíte, circulação e dormitório 1, tá? Eu vou somar aqui os específicos. Ar-condicionado, e a potência do ar-condicionado do dormitório 1 e da suíte, mais o total de TUGs, né, do dormitório 1, da suíte, da circulação, né, tomada de uso geral. Beleza? E eles são aqui, né, o que? Circuito 8. Então, representado aqui, circuito 8. O que que virou aqui o nosso circuito 9? Circuito 9 virou o dormitório 2, os banheiros aqui, tá? Então, tá escrito aqui, ó, dormitório 2 e banheiros. Qual é que eu vou pegar a potência deles aqui? Ar-condicionado do dormitório 2, tá? E as TUGs dos dois banheiros e do dormitório 2. Então, aqui, né, representado com a letra 9, né, as TUGs do dormitório 2, o ar-condicionado aqui, ó, né, ó, aqui tá errado, né? Aqui é circuito 9. Então, eu vou corrigir aqui, beleza? Corrigir. E tem aqui no banheiro também, circuito 9, né? Tomada de 600 VA, tá ok? E para finalizar aqui, né? Foi alocado, então, é, no restante aqui, ó, tá? No dormitório 3, na sala e na varanda, é, as tomadas, né? O circuito 10, né? Dormitório, as tomadas do dormitório 3, sala e varanda, tá? Então, o que que eu tenho de tomadas aqui? Eu tenho os específicos dois ar-condicionados, dormitório 3 e sala, mais as TUGs, ó, do dormitório 3, da sala e da varanda, tá ok? Aqui vocês podem ver que está como uma soma, né? Então, vocês dão um igual, né? Clicam e vão fazendo a soma, tá? Para os outros também, que nem eu mostrei para vocês. Vou fazer mais um aqui de exemplo, então, ó. Então, igual aqui, o que que eu vou somar, né? Eu vou pegar o ar-condicionado da sala, mais o ar-condicionado do dormitório 3, mais, né? Vou pegar aqui as TUGs do dormitório 3, mais as TUGs da sala, mais aqui, né? As TUGs da varanda, né? Que ficou, é isso aí. Dormitório 3, sala e varanda. Beleza? 2.900 já, tá? Aqui também a gente vê, né, que entre as tomadas ficou uma divisão, assim, próxima, né, dos valores de potência, tá? Então, a princípio está adequado, tá ok? Então, isso foi o realizado, aqui na separação dos circuitos.